Fundo Imobiliário XPML11, fundo imobiliário de shopping muito conhecido por vocês, e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise baseada em alguns fatores que eu gosto de olhar antes de investir. Então a gente vai distribuir pontuações e através dessa pontuação ele tem que ter pelo menos 13 pontos do total de 15 distribuídos para ele poder se fazer apto a uma avaliação mais profunda. Eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo o que é essa avaliação mais profunda, tá? Então nesse vídeo a gente vai olhar alguns pontos importantes de você, investidor ou futuro investidor ou pessoa que deseja investir no XPML11, para poder entender alguns fatores, como que está a operação, como que tá os números, se ele está interessante ou não tá. Então veja esse vídeo até o final, que a gente vai bater um bom bate-papo e fazer uma análise do XPML11. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor. Por aqui eu trago conteúdo de investimentos, milhas aéreas, cartões de crédito e renda extra de uma forma clara, direta e objetiva, sem enrolação, direto ao ponto, de uma forma que eu sei que você vai entender. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já vou te avisando que aqui no canal o like é obrigatório, então já chega, dá o like aí que ajuda muito o meu trabalho aqui, realmente. E no decorrer do conteúdo, você gostar da minha didática, do que eu mostrar para você, do meu conteúdo, você se inscreva no nosso canal para se tornar um brother ou uma sister e seja bem-vindo e vamos no conteúdo. Então o primeiro ponto que a gente vai olhar do XPML11 é o setor de atuação. Ele está exposto em apenas um setor, em dois setores, como que está? A gente vai usar esse site, o Funds Explorer, que eu gosto muito. E para ver o setor de atuação, eu gosto de abrir o relatório gerencial que sai todo mês para o mercado, tá? É a comunicação do gestor com os investidores. Então aqui relatórios, 31/10, vai ser o último mais recente, né? Não tem o do mês 11 ainda. Show de bola. Dá um zoom aqui. E aqui a gente já consegue ver que é shopping, né? Mas beleza, vamos ver o portfólio. Vamos exatamente procurar aqui portfólio do fundo imobiliário. E a gente vai ter uma resposta mais concreta sobre isso. Descer. Aqui, ó, carteira. Shopping Center. Atualmente a carteira do fundo imobiliário é composta por 15 shopping center, tá? Então, aparentemente, olhando aqui a carteira, o portfólio, são tudo shoppings, tá? Ele não tem outra operação dentro da sua carteira. Então, com isso a gente consegue concluir que ele é um fundo imobiliário de shopping, ou seja, específico em shoppings. E nessa nossa avaliação, ele ganha um ponto, tá? Jonas, isso é ruim? Não, mas tem setores que tem fundos imobiliários que são híbridos, ou seja, investe, por exemplo, em shoppings e investe em logística, investe em shopping e CRI, tá um exemplo para você. Então, são fundos imobiliários um pouco mais diversificados e trazem mais segurança. Nesse caso aqui não quer dizer que é ruim, mas dentro da nossa avaliação ele ganha um ponto, tá? O segundo ponto que a gente vai olhar é a liquidez. Ele é um fundo imobiliário líquido no mercado ou não? Então aqui no Funds Explorer, no relatório gerencial, né, a gente consegue achar a liquidez do fundo imobiliário. Ele aqui mesmo fala que no mês ocorreram 591 mil negociações e a liquidez média diária é de 3 milhões ao dia, ou seja, uma liquidez muito boa, acima de 1 milhão já é uma liquidez muito boa. Então nesse caso aqui ele é bem líquido e ele ganha 2 pontos, ou seja, vários investidores estão comprando e vendendo as cotas do XPML11. Terceiro ponto, diversificação. Ele é um fundo imobiliário bem diversificado ou não? No relatório gerencial a gente consegue voltar na carteira dele aqui para a gente enxergar essa informação. Então aqui, ó, vamos procurar a carteira dele novamente. Aqui, descendo. Aqui, ó. A gente já encontrou a carteira, tirar um pouco o zoom. Como ele falou, ele tem 15 shoppings, tá? Ou seja, esses shoppings aí estão espalhados em vários estados. Então, maioria 68% Sudeste, 22% Nordeste e 10% no Norte. Tem diversificação por administradores de shopping também, o que é muito bom. E aqui ele mostra todos os shoppings que ele tem, tá? Então, em São Paulo, eles têm 5. Na verdade, eles têm 7, né? Mas o Guarulhos e São Roque. Rio de Janeiro, 2. Duque de Caxias, Belo Horizonte, Natal, Salvador, Manaus, do Amazonas. Então, bem diversificado. Ele tem aí exposição de vários estados, 15 shoppings, o que traz uma boa diversificação pro fundo imobiliário. E esse número aqui eu gostei muito, então ele ganha 2 pontos na diversificação. E até a diversificação em relação aqui à receita operacional. Tá vendo? O NOI é a receita operacional dos fundos imobiliários. Você pode ver que é bem diversificado a receita operacional por shopping. O mais representativo é o Catarina Fashion Outlet, que tem 18%, mas você pode ver que é bem diluído entre os outros aí o resultado operacional do XPML11. Então, nesse caso, ele ganhou 2 pontos. O quarto ponto que a gente vai olhar vai ser o patrimônio. Ele é um fundo imobiliário grande ou pequeno? No relatório gerencial, lá em cima, a gente consegue ver também o patrimônio do fundo imobiliário. Aqui no patrimônio líquido dele, a gente consegue ver que ele tem 1 bilhão 941 milhões do patrimônio líquido, ou seja, quase 2 bilhões de patrimônio líquido. Com isso, tá?
Com isso, ele é um fundo imobiliário muito grande e ele vai ter ali a nota também máxima nesse nosso requisito aí. Ele vai ganhar 2 pontos. Se fosse abaixo de 1 bilhão, se ele tivesse, sei lá, 700, 800 milhões, ele ganharia 1 ponto, tá? Ou seja, não é um fundo imobiliário tão grande considerado aos outros do mercado, mas a gente consegue ver que o XPML11 é bem consolidado. O quinto ponto que a gente vai olhar é a rentabilidade. Ele está rentabilizando bem a sua base de cotista. Eu gosto de usar aqui ó, o Funds Explorer. A gente consegue ver o do último mês, que ele pagou 75 centavos, o que representa um dividend yield de 0,75%. A gente consegue olhar os outros meses também. A gente consegue ver que ele está numa crescente, né? Ele teve uma queda muito brusca, né? Por conta da pandemia. Só que agora ele já está voltando às suas normalidades ali, pagando 0,70, 0,75 de dividend yield. A gente pode até comparar, por exemplo, com outro fundo imobiliário grande, que é o VISC11, para ver se está em frente, tá de acordo com o mercado, tá? O VISC11, nesse último mês, ele pagou ali um dividend yield de 0,67%, ou seja, o XPML11 está pagando até mais. Se a gente for ver aqui os passados, a gente consegue ver que ele está nessa média, de 0,70 a 0,68. Tem outro fundo imobiliário de shopping, que é o MAL11, a gente pode comparar com ele também, para ver se os três estão numa média próxima. É 0,71% de dividend yield, e a gente olhando nos últimos meses, está próximo a isso mesmo, 0,70, 0,75, né? Então eles estão bem próximos ali, então o XPML11 está pagando bem, está pagando de acordo com o mercado, e por isso ele ganha 2 pontos, tá? Ah, Jonas, Selic quase 1% ao mês, mas a Selic é um rendimento nominal, ela não é um rendimento real. E aqui o XPML11 é um fundo imobiliário que traz um rendimento real pelo fato de ter a rentabilidade mais a valorização dos ativos ao longo dos anos, tá? Então, na ponta do lápis, pensando para 5, 10 anos, fundos imobiliários tendem a render até mais do que a Selic e o CDI, dependendo de como eles vão se comportar, tá? Isso é muito relativo, não dá para cravar e falar que é uma verdade absoluta, mas também é bom diversificar, né? O sexto ponto que a gente vai olhar vai ser a vacância. Ele está com muito espaço vago ou baixo. Então no Funds Explorer eu consigo olhar aqui, ó. Aqui embaixo a gente consegue ver a ocupação, que é o azul claro, e a vacância, tá? A gente consegue ver que a vacância está 3,9%, enquanto a ocupação é a diferença 96,1%. A ocupação é o que está ocupado, é o que está locado para inquilinos, e já a vacância é o que está disponível para locação. Uma vacância abaixo de 10, 8% é considerado boa e de acordo com o mercado. Então, nesse caso aqui, o XPML11 está com uma vacância muito baixa. Ele foi diminuindo aí, né? Mês após mês. Na pandemia teve muita inadimplência, muita vacância por conta de problema. E agora ele já está voltando às normalidades porque os shoppings estão vendendo muito. Então, com isso, como ele tem uma vacância boa, ele ganha 2 pontos. O sétimo ponto, o último e não menos importante, é o preço. Ele está sendo negociado com um bom preço no mercado secundário ou com um preço bem valorizado com ágio. Então aqui no Funds Explorer a gente consegue ver através desse indicador o preço sobre o valor patrimonial. De forma resumida, esse indicador igual a 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo, acima de 1 ele está sendo negociado acima do seu preço justo, ou seja, com ágio, e abaixo de 1 ele está sendo negociado com deságio, ou seja, abaixo do seu preço justo. O preço sobre o valor patrimonial igual a 1, ele ganha a nota 2, acima de 1 ele ganha a nota 1, e abaixo de 1 ele ganha a nota 3, que é o máximo. E nesse caso, o XPML11 conquistou a nota máxima, ou seja, 3 pontos, porque ele está abaixo de preço sobre valor patrimonial igual a 1. Ele está 0,95, apresentando um desconto no mercado secundário, e com isso ele ganha aqui, ó, 3 pontos, tá? Nessa nossa avaliação. Vamos ver quantos pontos no total que ele conseguiu acumular, tá? Então, ele, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, ou seja, ele teve ali um total de 14 de 15 e ele ficou apto a uma avaliação mais profunda, que seria você ler mais relatórios gerenciais como esse, para você ver, entender o que está acontecendo com o fundo imobiliário. Eu recomendo ler pelo menos uns 6 relatórios gerenciais para você entender mais a operação e como o fundo imobiliário está se comportando mês após mês. Então é isso aí, comenta para mim, você é investidor do XPML11? Pensa em investir? Gostou da nossa avaliação? Comenta aí, deixa um comentário, deixa o like e tamo junto até o próximo vídeo. Valeu!